Olá pessoal, bom dia! Como estamos? Todo mundo bem? Espero que sim, gente. Pessoal, hoje a gente vem falar de um tema aí bastante atual, tá? Que são as grandes tribulações que estão ocorrendo aí no planeta inteiro, na verdade, especialmente no nosso país, no Brasil, né? Não é à toa que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Segundo Humberto de Campos. Então, nós temos aí que passar realmente por grandes tribulações, tanto individualmente como coletivamente, para que o nosso país se depure e aí possa exercer o seu papel no mundo de regeneração que se aproxima cada vez mais. Gente, eu quero aqui iniciar esse vídeo comentando sobre essa tempestade que se abate sobre o planeta Terra. Quando eu falo de tempestade, eu falo do coronavírus, eu falo de todos os escândalos de corrupção, da criminalidade em geral, né? Você vê aí um índice criminal aumentando aí cada vez mais, e aí com crimes que chocam mesmo, crimes entre famílias, entre amigos. Não que isso não existisse, mas parece que isso se acentuou, né? Aí a questão dos conflitos entre homem e mulher, marido e esposa, né? Parece que se acentuou, enfim. A tempestade se abateu pelo planeta inteiro, isso é uma verdade. No Brasil parece que está bem acentuado isso, como eu falo, tem uma razão, né? Como eu falei. Mas é necessário, gente, é preciso que a gente tenha consciência do que está acontecendo. Eu já vou iniciar esse vídeo dizendo que a tempestade vai passar. A tempestade vai passar. Para quem procura fazer o bem, para quem procura estar em paz com sua consciência, fazer a sua parte, o conselho que eu dou é: fique tranquilo. Fique tranquilo. Não sou eu que estou dizendo isso. O Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos exemplificou naquela oportunidade em que ele andou sobre as águas. Tá? Na oportunidade em que ele acalmou a tempestade. Ele estava dormindo no barco, né? E a tempestade violenta, e aí os discípulos desesperados, e o Jesus dormindo, nosso mestre dormindo tranquilo, porque ele sabia que aquela tempestade não iria afundar o barco. E aí os discípulos acordaram ele: Jesus, mestre, o senhor não está vendo, o senhor não está com medo? E aí o mestre simplesmente acalmou os ventos, acalmou as águas, acalmou a chuva, acalmou os raios. Porque o mestre sabia que aquela tempestade, apesar de violenta, não iria afundar o barco. Então nós temos que olhar mais para os exemplos que o mestre nos deu. Na oportunidade em que Jesus andou sobre as águas, que Pedro por um instante também o fez e em seguida por um segundo duvidou e afundou, o mestre falou: por que duvidastes, homem de pouca fé? Então nós somos ainda homens de pouca fé. Tá? Nós temos que ter mais fé em Deus, mais fé em nosso Senhor Jesus Cristo e saber que essa tempestade vai passar. Mas nós temos que fazer a nossa parte, não só confiando que ela vai passar, não só ficar de braços cruzados. Nós temos que fazer a nossa parte para essa tempestade passar. Como? Como que a gente vai fazer a nossa parte? Aí entra uma oração lindíssima, que é a oração de São Francisco de Assis. Ó Mestre, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E assim ela prossegue, né? Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte individualmente e consequentemente coletivamente, para que essa tempestade ela passe.
logicamente ela vai passar, porque existem muitas pessoas que estão fazendo a sua parte. Seja mais uma dessas pessoas para somar com o bem. Mude a sua frequência vibratória, pare de assistir esses jornais que só trazem desgraça. Parem com isso. Não se deixem influenciar por agentes do mal. Não se deixem. Tenham responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo e sobre você ser o agente de mudança ao seu redor. Mantenha a sua vibração elevada. Quando você perceber que sua vibração está baixando, mude o pensamento. Quando vier o pensamento ruim, substitua imediatamente por um pensamento bom. Isso é prática, gente. Lógico que não é de uma hora para outra. Isso é prática. Aí com o tempo a gente vai conseguindo fazer isso. Tá? Ore, faça prece. E aqui entra a questão 660 do Livro dos Espíritos. Como se explica, né, gente, que certas pessoas, não obstante orarem muito, ainda continuarem fazendo mal e tudo? É porque o essencial não é orar muito, gente. O essencial é orar de verdade. Eu já tive uma época minha em que eu orava bastante, eu ia para a igreja, mas eu continuava fazendo coisas erradas. E a culpa não é da igreja, a culpa era minha. Porque eu não orava do coração, com o coração. Eu orava da boca para fora. Então quando você for orar, ore com o seu coração. Ore de verdade. Oração, questão 660, ela tem a capacidade de te fazer um ser humano melhor, se você orar de verdade. Por que ela tem essa capacidade? Porque você vai se revestir de forças para mudar o que tem que ser mudado em você. A oração ela não vai fazer milagre de mudar você de uma hora para outra, mas ela vai te dar força de fazer mudar o que tem que ser mudado. Tá? Então, gente, nesse mundo em que a tempestade se abate, vamos seguir a oração de São Francisco de Assis. Vamos procurar fazer o bem, vamos procurar pensar no próximo. Vamos procurar fazer a nossa parte. Vamos procurar manter a vibração elevada, nos afastar de tudo o que abaixa a nossa vibração, todos esses noticiários ruins, né? Todas as maledicências, fugir de fofoca, de intriga, fugir de brigas, procurar fugir disso. Questão política, né? É muito perigosa isso. A política ela tem que ser praticada pensando no bem do próximo e não como uma torcida de time de futebol, gente. Que você fecha os olhos para os erros de um e passa a discriminar mesmo o outro grupo político, né? Então não é por aí. Política não é futebol, não é time de futebol para ter torcida, não é isso. A política ela tem que ser feita, exercida, focada no bem do próximo, tá? Então tudo isso que está acontecendo, todos esses problemas que estão se acentuando, eles estão aqui por um motivo. Muito em breve nós vamos saber o porquê, muito em breve. Mas uma coisa eu posso adiantar: coisas boas virão, coisas muito boas virão. Mas para essas coisas acontecerem é preciso que se faça uma faxina. É preciso que a poeira saia debaixo do tapete, para que em seguida a casa seja limpa. Não é verdade? Então vamos fazer a nossa parte para que essa casa seja limpa. Vamos ser o agente da mudança positiva ao nosso redor. Eu não estou falando da gente mudar o mundo individualmente, mas se a gente mudar a situação, a vibração à nossa volta, coletivamente nós vamos já transformar o mundo, tá? Então faça a sua parte dentro do seu lar, com sua família, tenha mais paciência com seu esposo, com sua esposa, tenha mais paciência com seus filhos, com seus pais, seus irmãos, tenha paciência com seus amigos, fuja de conflitos. Quando eu digo para fugir de conflitos, você fugir de coisas que não levam a nada. Mas lógico, se você vê alguma coisa errada, você tem que atuar naquilo ali.
Lembrar de Jesus. Jesus não era agressivo, ele era firme. Tá? Seja o seu dizer sim, sim e não, não. Se posicione, não de forma agressiva, mas firme, perante as situações da vida. Se posicione focado no bem. Certo? Então faça a sua parte e tenha a certeza de que a tempestade vai passar. Porque quem está no comando é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso barco não vai afundar. Vamos ter fé, vamos fazer a nossa parte. Certo, meus irmãos? Coragem, coragem, coragem. Nós estamos aqui encarnados. Neste momento não é à toa. Coragem, fé em Deus. Sede corajosos, né? Jesus falou. Sede corajosos. Não fui eu que lhe ordenei? O mestre falou isso. Então vamos ter coragem, vamos ter fé em Deus. Que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Faça a sua parte e tenha a sua consciência tranquila. Outra coisa, não se impressione com quem está desencarnando. Gente, a morte é só do corpo físico. O planeta pode explodir, pode cair um asteroide aqui, né? Hipoteticamente, estou falando, pelo amor de Deus, tá, gente? Mesmo assim, nós não vamos morrer de verdade. Nosso espírito é imortal, que vai morrer apenas o corpo físico. Então não se desesperem com essas mortes, essas tragédias que estão acontecendo coletivamente. Orem por essas pessoas, orem pelas famílias que logicamente sofrem, não é? Afinal é um desencarne. Mas não se desesperem, não se impressionem, porque tudo tem um porquê. E o nosso Senhor Jesus Cristo está no comando de tudo. Então o nosso barco não vai afundar. Tá bom, meus irmãos? Então fiquem em paz e lembrem-se da oração de São Francisco de Assis. Certo? Grande abraço e até amanhã.